Bom dia, mas bom dia mesmo. O programa Por Amor está no ar e nossa live missionária. Estamos pensando missões. São grandes os desafios. Há muitas coisas que nos vêm ao coração quando nós falamos em missões. Também há um mover na igreja brasileira, um mover missionário. As igrejas reformadas estão bastante envolvidas em missões. Também as igrejas neotestamentárias, as igrejas pentecostais, os batistas. E neste mover de missões, muitos jovens estão se sentindo vocacionados, buscando a Deus por orientação. Vamos falar de alguns pontos da missão. A missão, ela começa em Deus. Gênesis capítulo 1, Bereshit. É Deus que decidiu fazer. É Deus que faz. É Deus que fala, é Deus que comunica, é Deus que tem um plano redentivo. Esta é a manifestação da Santa Trindade. O Espírito Santo está sobre as águas e no caos manifesta o paraíso. O homem é criado e o plano redentivo é estabelecido segundo as Escrituras. Portanto, missão é coisa de Deus, é a direção do Senhor Deus, é a missão desde sempre para sempre em salvar o homem. E todos nós estamos envolvidos nesta missão. Quando nós falamos de missionário, nós pensamos no indivíduo. E o que é importante para o indivíduo? Há muitas pessoas bem conhecidas que nós não conhecemos bem. São conhecidas pela sua história, são conhecidas porque nós ouvimos falar, e há muitas coisas que nós ouvimos falar que enchem o nosso coração, e o desafio do missionário, quando lê uma biografia, é dizer: Deus, eu quero que o teu coração seja cheio de alegria, porque eu quero obedecer a sua palavra. Este é o objetivo missionário. Portanto, o missionário precisa ter um caráter, segundo as Escrituras, uma vida ilibada, um bom testemunho, mas o caráter que marca a pregação é o caráter de Cristo Jesus. Ele é nosso Senhor e Ele reina para todo sempre. E todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, como Ronaldo Lidório diz ao expor Romanos capítulo 1, Paulo é o servo, Deus o soberano que decidiu e age. O Espírito Santo aplica a sua palavra, mas o Evangelho é o Filho, é a pessoa bendita de Jesus. Não é uma coisa, um sistema, uma ideia, uma filosofia, um movimento. O Evangelho, nós estamos falando da pessoa bendita do Senhor Jesus. Portanto, a missão é de Deus, missio Dei. Não no sentido só da compreensão da missão, mas da origem da missão. Agora, esta missão é comunicada à igreja e é manifesta e atribuída à igreja como instrumento de incumbência missionária. Olha aqui no Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10 a 13, está escrito: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Esta manifestação missionária acontece na igreja, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito é em Cristo Jesus, este é o Evangelho, pelo qual nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O caráter da missão é dele, a pessoa da missão é ele, o objetivo da missão é a glória de Deus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Para Paulo, a tribulação, a luta, não era prejuízo, pelo contrário, nós temos que entender que a glória de Deus é manifesta na igreja. E nesse princípio surge esta integralidade da missão, esse propósito da missão. A missão
Quando nós falamos de missão integral, tem muitas formas de abordagem, porque nós podemos partir do pressuposto do Tratado de Lausanne, falar do Evangelho para todos os homens, para o homem todo, mas o que eu estou aqui neste momento propondo é que esta integralidade da missão é a ação do Senhor Deus na igreja. Então, é uma integralidade primeiramente teocêntrica, cristocêntrica, eclesiológica, é baseado no mover de Deus na igreja pelo Espírito Santo, então pneumatológica. Esta é a ação do Senhor Deus, não que nós não tenhamos um papel importante na missão ou somos coadjuvantes. Não, mas nós somos servos de Deus, é a ação do Deus, não é a ação que nós fazemos para Deus, mas a ação que Deus está fazendo e nós participamos dela. Então nós estamos em Cristo Jesus, que é o noivo, a igreja, que é a noiva, e este mover do Senhor Deus, nesta igreja que eu estou falando aqui agora, não como denominação, mas como organismo vivo, como povo de Deus, que não está preso a nenhuma barreira, a nenhuma denominação. É a igreja do Senhor Jesus que está sendo manifesta nas denominações, nas igrejas que pregam a palavra de Deus, mas é a igreja do Cordeiro, é a igreja de Cristo. As denominações, nesta figura que as Escrituras usam às vezes de videira, é o alambri. Um dia nós falaremos um pouco mais de estrutura. Ela tem o seu papel, mas precisa ser renovado. Mas a igreja, que é esta videira de Deus, ela continua, ela avança e ela produz. Portanto, a missão é de Deus, para Deus, e ela é movida pela graça de Deus. E as estratégias, as metodologias, os alvos são comuns. Observe, vamos dar uma olhada nas Escrituras, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, para nós entendermos um pouco mais sobre este assunto. Abra a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Está escrito: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nesta igreja que manifesta a coluna e baluarte da verdade, Cristo Jesus, nosso Senhor. É nesta integralidade que nós estamos unidos. A igreja em Cristo e o Cristo dirigindo a igreja, como Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: bem, é de pleno acordo, é o mesmo entendimento, é a mesma mente. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta é a manifestação da integralidade do Deus com a igreja, e a igreja manifesta ao semelhante, ao próximo, ao perdido, a palavra de Deus, o propósito de Deus em salvar. Por isso que nós temos as Escrituras. Portanto, perceba que na igreja, a manifestação da multiforme graça de Deus, Deus está fazendo missões, ou missão. Missão no singular porque a missão é de Deus. Missões porque nós estamos juntos. E Deus usa pessoas para que outros ouçam o Evangelho. E nesta integralidade de missões, o objetivo, o alvo, a estratégia em comum, Cristo e a igreja e o Espírito Santo agindo para a salvação, nós pregamos a palavra de Deus segundo as Escrituras, porque tudo que foi escrito com esse objetivo da salvação dos homens. O que eu estou dando ênfase aqui neste momento não é a área social,
Não que eu seja contra, até trabalho muito em área social. Mas eu penso que o princípio deve ser exatamente as Escrituras, uma teologia firme, bem embasada. E essa teologia é que vai fazer as mudanças, e aí então nós vamos alcançar todos os homens e o homem todo. Porque o que nós temos para pregar em missões é a salvação. E para pregar a salvação, e o que mais o homem necessita é a salvação, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita para esse fim. Observe, por exemplo, o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Você sabe que o Evangelho de João pode ser dividido em sinais. E aqui ele está dizendo que houve muitos sinais. Mas o que ele escreveu, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que nós temos para anunciar é vida. E a vida em Jesus, não tem vida sem Jesus. Pode ter conforto sem Jesus, mas não tem vida sem Jesus. Portanto, o missionário é chamado para comunicar o Evangelho, Jesus. O missionário é chamado para viver o caráter, segundo Jesus. O missionário não foi chamado para criar uma história, foi chamado para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para Jesus. Portanto, o propósito da missão é a salvação dos homens. Isso não diminui a importância do cuidado social. Mas o primeiro ponto, e o ponto importante nesse sentido, é que esta salvação de Deus é para ser alcançado todos os homens em todos os lugares, para que todos ouçam a palavra de Deus. Conforme Mateus capítulo 24, conforme aos Hebreus, a gente vai falando e outros versículos vão chegando à mente. Hebreus capítulo 2, versículo 14, abra sua Bíblia, está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Em Cristo Jesus, o homem ouve a palavra de Deus e é liberto desta escravidão. E agora, liberto em Cristo Jesus, não há mais poder do mal que destrua o homem. E agora nós podemos chegar diante de Deus, capítulo 4, versículo 16 de Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos essa mensagem, que as pessoas não precisam mais viver na escravidão do pecado, enganadas, elas podem viver à luz, o Evangelho. Por isso nós temos que pregar para todos os homens, pregar a palavra de Deus que transforma o homem, que muda o homem. E por fim, se nós falamos que o combustível desta missão é a pregação da palavra de Deus, a razão última, a razão fim da missão é a glória de Deus. Se você perceber, Apocalipse capítulo 5, versículo 13, quando o Cordeiro toma o livro em suas mãos, no versículo 13 está escrito: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O fim da missão é a glória de Deus. A glória de Deus manifesta no Filho, o Cordeiro de Deus. E todos colocam a coroa no chão, se prostram e adoram a Deus. Portanto, nós podemos fazer uma síntese rápida, que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. É a pregação a respeito do nosso Senhor Jesus. O caráter
do missionário, o caráter de missões. É o caráter do Senhor Jesus manifesto na nossa vida. O propósito da missão, a origem da missão é a Trindade Santa, é o Deus que criou todas as coisas. A incumbência missionária da igreja é a igreja que está chamada para este fim. Esta missão é pregada na integralidade do Cristo e a noiva. Esta é a manifestação desta integralidade, com métodos, propósitos e objetivos em comum, sendo guiado pelo próprio Deus. E a ferramenta que nós temos, a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Nós podemos contar histórias, nós podemos interagir, nós podemos fazer pesquisa, nós devemos fazer projetos, mas o que nós devemos pregar é a palavra de Deus, em uma teologia cristocêntrica, em uma teologia que não seja focada para antropocentrismo, mas uma teologia que ressalte e glorifique o Senhor, porque o propósito da missão é a salvação. E essa salvação, ela é abrangente, ela é histórica. O Evangelho, a pregação do Evangelho faz parte da história e transforma todas as pessoas, e elas são modificadas para a glória do Senhor em Cristo Jesus, em amor, em respeito ao próximo. E o combustível da missão, então, é a pregação. E a razão da missão é a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que possamos assim, centrado nas Escrituras, com amor ao Senhor, e pedir ao Senhor que missões estejam no coração de cada cristão. Porque missões não está desassociado da igreja. Missões está na igreja. A igreja é missionária. É fato que Deus vocaciona uns, mas no modo geral a igreja é missionária e foi chamada para pregar o Evangelho de Deus. E nós precisamos então orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele fortaleça o nosso coração, que Ele mobilize a igreja e que, de um modo geral, pregamos para todos, até mesmo para aqueles que já estão em igrejas. Tem alguns que estão na igreja, mas o coração é duro. É preciso voltar às Escrituras, voltar ao primeiro amor. Que o Senhor renove as nossas forças, porque o desafio de missões é longe e o desafio de missões é perto, em todos os lugares. Vamos orar e pedir a Deus a bênção do Senhor na nossa vida. Senhor Deus, nós te louvamos, te damos graças, que o Senhor nos ajude a praticar e que haja um mover de Deus missionário no Brasil, na manifestação do caráter do Senhor Jesus, desse propósito eterno que tem por origem a Trindade e se manifesta na igreja, nesta comunicabilidade de integridade em Cristo, na igreja, segundo as Escrituras, para a proclamação de salvação de todos os homens, para que a razão, a missão e a glória seja do Senhor Deus. Levante o teu povo, desperte a tua igreja, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Continue firme. Avante, cristão. Vamos viver o Evangelho, perto ou longe. Se o Deus permitir, no próximo sábado nós estaremos novamente no programa Por Amor, na série Missões. Está no coração de Deus. Grande abraço. Que o Senhor fortaleça a sua alma. Muito obrigado.